Léo, eu estou aqui para contratar um CRM para minha empresa e eu estou na dúvida se eu contrato um CRM gratuito, se eu assino algum gratuito, ou se eu contrato um pago. Eu não sei muito bem a diferença, o que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder. Você pode me ajudar? Cara, vamos lá. Essa foi uma dúvida que apareceu por aqui e eu falei, isso é interessante da gente falar. Porque a gente tem muitas ferramentas que são pagas e algumas que são gratuitas, e a gente precisa entender ali de fato o que realmente é bom, o que é ruim, qual CRM realmente vale a pena. Então é isso que a gente vai falar hoje. E quais são as principais diferenças e o que você tem a ganhar e perder de fato. Mas antes da gente começar, quero já te pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. A gente alcançou a marca de 1.000 inscritos, batemos a nossa meta de 2025. Pode parecer pouco para você, mas para a gente foi uma grande conquista, porque eu sempre fiquei pensativo se as pessoas assistiriam conteúdos densos de marketing, vendas e estratégias, e não só vídeos de entretenimento aqui no YouTube. E fui muito bem recebido por vocês, alguns vídeos ali batendo marcas que eu nunca imaginei para esse tipo de assunto, e fiquei muito feliz com isso e eu quero agregar e ajudar ainda mais. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia, se você quiser contribuir com alguma coisa, eu respondo todo mundo, eu mesmo vou lá e respondo, justamente para a gente manter essa interação bem próxima e valiosa, tá bom? Então se inscreve, deixa seu curtir, seu comentário e bora para a gente começar esse vídeo. Hoje a gente não tem muitas ferramentas gratuitas de fato, assim, que são uau, de graça. A gente tem o Agendor, que ele é gratuito, então na maioria das funcionalidades ele vai ser de graça, e quando ele é pago, ele tem ali funcionalidades simples, e ele é barato também, então, puxa, acaba compensando. O Bitrix também, que ele é gratuito, e ele fala sempre vai ser gratuito para sempre, enfim. O Bitrix também tem essa proposta. Você tem outras ferramentas que possuem propostas assim, ou até planos mais... que por um tempo eles são gratuitos, depois você tem que comprar licença, ou eles são bem capados de funcionalidades e são gratuitos. Você tem essas funções sim, você tem esses CRMs. Mas qual que é a diferença então? Por que alguns conseguem fazer gratuito e outros não? Qual que é a diferença? Bom, a gente vai entender disso em diferenças em custos de operação e ferramentas, mas depois eu vou falar também no conceito estratégico. Mas se a gente for falar, então vamos falar de Agendor e Bitrix, tá? Que são os principais. Se a gente olhar o Agendor, ele é um CRM muito simples, então você não tem ali grandes tecnologias embarcadas, conexões com outras ferramentas, então você não tem integrações com Google, com WhatsApp, você não tem essas integrações. E o que isso muda? Elas custam, elas não são de graça. Então, naturalmente, se tem um custo para a empresa, ela não se sustenta se ela fizesse isso de graça para você. Então, por exemplo, se ela for usar uma boa API de WhatsApp ali para você, ela vai custar ali seus 50, 120 reais, dependendo da API, do que você estiver trabalhando. Ou seja, isso para um WhatsApp, tá? Cada WhatsApp vai ter esse custo ali para a empresa de CRM. Existem outras soluções? Existem sim, tá? Não vou generalizar. Eu vou entrar em níveis mais complexos e não é meu objetivo deixar esse vídeo técnico. Mas, tá, vamos falando por cima, tem um custo da API do WhatsApp ali, mesmo que ela não seja a API oficial. Tá? Que não significa que ela é uma API legal e ilegal. É uma API, só que ela não é a oficial do Meta. Ela tem todas as funcionalidades, mas não vai ter aquele selo lá com custos por disparo. Isso tem um custo para a empresa que desenvolve, tanto para fazer a integração, quanto para poder usar esse direito de licença. Então, tem um custo. Ah, você vai fazer ali uma integração no CRM com o Google. Até 100, se eu não me engano, integrações é de graça. Depois de um tempo, tem um custo. Então, as ferramentas que são gratuitas, elas têm menos funcionalidades. E quando você tem menos funcionalidades, você tem menos custo também. E aí as ferramentas que possuem mais ali, então se você olhar como, se você olhar que a Clint, a RD Station, ferramentas assim que são robustas, com mais funcionalidades, elas custam mais caro por conta disso, né? E não necessariamente porque elas estão lucrando muito, não. Elas vão ganhar ali, ou pagar o custo na recorrência. Arrisco dizer que elas vão ficar os primeiros meses quando você compra, por isso você às vezes tem até um desconto se você fica mais tempo, porque ela precisa pagar essa conta. Talvez o custo de aquisição seu como cliente vai ser pago ali em 3 a 4 meses ou mais. Então você precisa levar em conta que isso faz parte de uma estratégia de negócio também, tá? Então, é isso que muda. Então, por isso que o Agendor é de graça. Ah, Léo, mas o Bitrix? E aí está o grande ponto. Alguns usam a ferramenta gratuita como uma forma de ser uma isca. Então, se você se cadastrou no Bitrix, começou a usar as funcionalidades, que é um funil de graça, se eu não me engano,
e mais algumas outras funcionalidades simples, né? Você começa a subir teus leads ali, começa a dar certo, você começa a gostar. Quando sua operação começa a crescer, seus leads já estão ali. O que você faz? Você acaba contratando o pacote maior do Bitrix. Então, já é uma forma ali de fazer você estar amarrado, não tem nada de errado nisso. Mas aí, por exemplo, eles começam a colocar ali custos e funções que meio que te empurram a comprar. Então, eu quero buscar um lead na minha base. É só para quem é pago. A versão de graça não vai ter isso. Então, entende? São estratégias para fazer com que você, de fato, compre a ferramenta. Então não existe almoço de graça, tá, gente? A única forma de você fazer um CRM gratuito é você usando o Notion, tem um vídeo aqui, Notion, Trello ou o próprio Excel. E aí vão ser ferramentas que vão ser para tampar buraco ou melhorar o teu cenário até que as coisas melhorem para você, tá? Mas lembre disso, essa é a grande questão. E as ferramentas que são pagas? Quer dizer que elas são melhores? Não quer dizer que elas são melhores, quer dizer que elas têm uma estrutura melhor para te atender. Então elas vão ter uma API com várias outras ferramentas, API de WhatsApp, API do Google, API com e-mail, seja para ActiveCampaign, para o MailChimp ou qualquer outro provedor de e-mail que você faça disparos. Também tem um suporte ali para você, treinamento, pessoas ali. Então é uma empresa trabalhando para te ajudar. Então são os mundos de diferença. E a grande questão é a estratégia de mercado também. Se uma empresa começa a oferecer um produto de graça, aos poucos a tendência é que você fique ali, né? Porque você acaba gostando, se familiarizando, não quer migrar tudo, que fazer migração de sistema para muita gente acaba sendo algo complexo, chato, lida com resistência, valores, mudanças, enfim. E aí a pessoa prefere ficar ali onde ela já está acostumada, todo mundo se habituou. E aí a gente entra nessa questão de estratégias de vendas, certo? Mas essa é a grande questão. Então, toda vez que você olhar um CRM e achar, nossa, mas é caro, entenda que existe sim o valor que a empresa quer colocar para fazer o branding dela, o valor do branding, né, que em alguns CRMs caros aqui, que eu já falei em outros vídeos, isso acontece. E existe também o custo para a operação se manter, que é bem caro. Pense nisso. E se você tiver com dúvida em qual ferramenta escolher, essa é uma outra dúvida aqui que eu tenho certeza que pode aparecer aqui embaixo nos comentários. Clica aqui nesse vídeo, ó. Tem um vídeo muito legal onde eu explico para você o que você deve olhar e como você pode escolher o seu CRM. Porque eu já fiz listas de qual o melhor CRM e todo mundo fica, mas e tal CRM? E qual o melhor CRM para quem é corretor de imóveis? E qual o melhor CRM para quem trabalha com X, com Y? E no final das contas, é igual roupa. O que fica bom para um não fica bom para outro. E você vai ter que escolher o seu pro teu cenário. E esse vídeo aqui, ó, vai te deixar na ponta ali para conseguir acertar essa escolha, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ajuda bastante o nosso trabalho. Muito obrigado a sua atenção. Meu nome é Leonardo Gherardi e nos vemos no topo.